Olá, equipe de Cálculo 3. Nessa videoaula, vamos estudar funções de impulso. Vamos nessa? Em algumas aplicações, é necessário tratar fenômenos de natureza impulsiva, por exemplo, voltagens ou forças de módulo grande que agem por um período de tempo muito curto. Tais problemas levam muitas vezes a equações diferenciais que são lineares de segunda ordem com coeficientes constantes não homogêneos, em que o termo g de t é grande, é um intervalo pequeno de tempo que varia em torno de t0 com menos tal até mais tal para algum tal maior do que zero. Além disso, essa função g de t ela é zero para todos os pontos fora desse intervalo, ou seja, é zero para todos os pontos t que são menores ou igual a t0 menos tal ou maiores ou igual a t0 mais tal. A integral I de t definida por integral definida de t0 menos tal a t0 mais tal de g de t dt, ou seja, como g de t é igual a zero fora desse intervalo, a gente pode escrever então I de tal igual a integral imprópria de menos infinito até infinito de g de t dt. Essa integral é uma medida de força do termo não homogêneo. Em um sistema mecânico em que g de t é uma força, então, I de tal é o impulso total da força g de t sobre o intervalo de tempo que varia de t0 menos tal até t0 mais tal. Em particular, a gente vai supor que t0 é zero e que g de t é dada por g de t, vai ser para a gente um delta tal de t, uma vez que a nossa função g também tem um parâmetro tal, que é igual a 1 sobre 2 tal para t entre menos tal e tal, e 0 para t menor ou igual a menos tal, ou t maior ou igual a tal, em que tal é uma constante positiva e pequena. Bom, aqui a gente tem um gráfico então da nossa função g de t. Observem que antes de menos tal ela vale 0, de menos tal até tal ela vale 1 sobre 2 tal, e depois de tal ela vale 0. Calcular a integral aqui, o impulso, é na verdade calcular a integral imprópria de menos infinito até infinito de g de t dt. Observem que essa integral imprópria é exatamente igual à integral de menos tal até tal de g de t dt. A gente pode calcular essa integral de forma algébrica, no entanto, a gente pode utilizar a interpretação de integral como área sobre a curva da função, e a gente vê que a curva, nesse caso, forma um retângulo de base 2 tal, se a gente pegar essa distância aqui, vale 2 tal, e a altura 1 sobre 2 tal, de modo que base vezes altura vale 1. Então, o impulso aqui ele tem medida de intensidade igual a 1. Vamos agora usar um termo não homogêneo de tal ideal, ou seja, fazendo com que ele haja em intervalos de tempo cada vez mais curtos. Se eu quero que o intervalo seja cada vez mais curto, o que a gente tem que fazer é esse tal aqui se aproximar de zero. Como tal é positivo, nesse caso, aproximar de zero pela direita. Então, vamos fazer o nosso tal aproximar de zero pela direita. Aqui a gente tem nesse gráfico, nessa representação, gráficos de funções y igual a d tal de t, quando tal tende a mais infinito. Observem que aqui a gente tem um gráfico para um determinado valor de tal. Acima a gente tem o gráfico para um tal um pouco menor e vai diminuindo o gráfico para valores de tal cada vez menores. Acontece que quando a gente vai fazendo tal tender a zero pela direita, o limite de d tal de t vai ser igual a zero para todo t não nulo, sempre que tal tende para a direita. Por outro lado, quando t for zero, a gente tem que o limite de d tal de t quando tal tende a zero para a direita, ou melhor, vou até exemplificar aqui, quando t aqui, na verdade, vale zero, então
d tal de 0, ele vai ser igual a mais infinito. No entanto, o impulso, que depende apenas de tal, continua sendo 1 para todo tal diferente de 0, uma vez que esse impulso vai ser dado por essa área, vamos dizer assim. Bom, com isso a gente consegue então definir uma função chamada função impulso unitário, que é a função representada por delta. Essa função ela funciona como um impulso de tamanho 1 em t igual a 0, mas ele é 0 para todos os valores de t diferentes de 0. Ou seja, delta de t é igual a 0 para todo t diferente de 0, e esse impulso aqui, essa área, que é a integral imprópria de menos infinito até infinito, que é integral de menos infinito até infinito de ΔT de dt, ele sempre vale 1. Então aqui a gente tem característica então, né, da função impulso unitário. Bom, como ΔT corresponde ao impulso unitário em t igual a 0, um impulso unitário em um ponto arbitrário t igual a t0 vai ser dado por delta de t menos t0. Toda função que tem essa característica então em torno de t0 é uma função delta de Dirac. Bom, as funções delta de Dirac têm as seguintes propriedades. Delta de t menos t0 tende a infinito quando t é igual a t0, e ΔT menos t0 é igual a 0 para todo t diferente de t0. Além disso, né, a integral imprópria de menos infinito até infinito de delta de t menos t0 dt é sempre igual a 1. Eu não vou demonstrar aqui agora, no entanto, é possível demonstrar que, para todo t0 maior ou igual a 0, a transformada de Laplace de delta de t menos t0 é igual a e elevado a menos s de t0. Bom, vamos aplicar então esse teorema e vamos resolver um exemplo. Resolva, né, esse PVI. Aqui a gente tem uma equação diferencial linear de segunda ordem, não homogênea, e as respectivas condições iniciais. Para resolver esse PVI utilizando transformada de Laplace, a gente então aplica a transformada de Laplace dos dois lados da igualdade, né? Então a gente tem transformada de Laplace de y duas linhas de t, já que ela é linear, mais transformada de Laplace de y de t vai ser igual a 4 vezes a transformada de Laplace de delta de t menos 2π. Bom, vamos considerar aqui então que a transformada de Laplace de y de t seja igual a f de s. Logo, usando, né, a derivada, transformada derivada, voltando aqui para a gente consultar, é igual a s ao quadrado f de s menos s y de 0 menos y' aplicado em 0. E a gente vai ter então o seguinte, s ao quadrado f de s menos s y de 0 menos y' de 0. Tudo isso aqui nada mais é que a transformada da derivada de segunda ordem. Depois a gente tem, né, mais f de s igual a 4 vezes a transformada de delta de t menos 2π. Voltando ao teorema anterior, a transformada de delta menos t0 é elevada a menos s st0. Logo aqui então a gente vai ter e elevado a menos s 2π. Bom, agora vamos, né, isolar o nosso f de s e a gente tem aqui s ao quadrado. Vamos lá. Y de 0 vale 1. Por outro lado, y' de 0 vale 0. Então, vamos ter aqui vale 1, só substituindo, né, no PVI, y' de 0 vale
zero. Então, a gente tem s ao quadrado. Esse s vai passar para o outro lado, somando, né? É igual a s mais... Vamos lá. Aqui, então, o coeficiente de f de s é 1. Então, s ao quadrado mais 1, f de s, é igual a s, né? Mais 4, que multiplica e elevado a menos 2π, que multiplica s. Bom, s ao quadrado mais 1 agora vai passar dividindo todo mundo, e a gente tem, então, que f de s é igual a s sobre s ao quadrado mais 1, mais 4, que multiplica e elevado a menos 2π vezes s, que multiplica 1 sobre s ao quadrado mais 1. Aqui, o que a gente tem é exatamente a transformada de cosseno de t. Olha só nossa tabelinha, olha. Transformada de cosseno de t, linha 6 da nossa tabela, né? Bom, só um instante, isso. Então, a gente tem, né, aqui a transformada de cosseno de t. Então, e aqui, por sua vez, a gente tem a transformada de seno de t. No entanto, como a transformada de seno de t está sendo multiplicada por e elevado a menos 2πs, a gente tem, pelo teorema da translação, né? Olha só, aqui está o teorema da translação, na nossa tabelinha. A gente tem, então, que aqui a gente vai ter aqui y de t, que é a solução da nossa equação diferencial, né? Nosso PVI. Y de t é igual a cosseno de t mais 4 vezes esse é elevado a menos 2πs. Vai nos dar aqui, quando é transformada inversa, a função uc de t, né? Que é a função de grau unitário. Na verdade, o c não. O 2π de t vezes seno de t menos 2π. No entanto, seno de t menos 2π vale exatamente seno de t. Isso aqui tudo é igual a seno de t. Portanto, né, a solução do PVI é y de t igual a cosseno de t mais 4 vezes degrau unitário 2π de t vezes seno de t. Terminamos aqui, então, os nossos estudos, né, da função impulso.